Todos, sobre a proteção de Deus em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Convido o vereador Tiago Pinheiro para uma leitura de uma mensagem bíblica. Ó Senhor, ó Deus de Israel, diz o seguinte a respeito das autoridades, encarregadas de cuidar do seu povo. Ai de vocês, autoridades, que deixam que o meu povo seja morto e espalhado. Vocês não cuidaram do meu povo, mas os espalharam e fizeram fugir. E agora eu castigarei vocês por causa das maldades que têm feito. Sou eu, ó Senhor, quem está falando. Ajuntarei o resto do meu povo, dos países por onde os espalhei, e os trarei de volta à sua pátria. Eles terão muitos filhos, e aumentarão muito. Eu lhes darei líderes que cuidarão deles. Não ficarão mais com medo, nem apavorados, e nenhum deles se perderá. Amém. Ata da sessão ordinária anterior, número 60, fica dispensável a leitura e considera devidamente aprovada por acordo de liderança. Solicito ao secretário a leitura das matérias recebidas. Correspondências recebidas. Ofício número 21/2018. Associação de Moradores do Bairro Quinta dos Açorianos solicita a sessão de uso do plenário no dia 17 de dezembro, a partir das 19 horas, para o lançamento do projeto Olho Vivo, para um público estimado de 150 pessoas. Convite. A Fundação de Turismo, Esporte e Cultura encaminha convite para as comemorações alusivas aos 57 anos de emancipação política e administrativa do município de Barra Velha, contendo toda a programação de eventos alusivos a essa data tão especial a todos os munícipes. Ofício de 29 de novembro de 2018. Claudemir Matias Francisco, ex-prefeito municipal, requer providências e resposta a questionamentos referentes às contas municipais, com o fim de cumprir o preceito constitucional do contraditório e ampla defesa, relativamente às contas do exercício 2012, em trâmite de julgamento nesta Casa de Leis. Ofício número 10/2018, Associação Comunitária do Desenvolvimento de Itajuba, solicita aos senhores vereadores a doação de brinquedos para eventos de promoção às crianças menos favorecidas da comunidade, visando proporcionar-lhes um momento de alegria e esperança. Ofício número DC 070/2018, da Diretoria Municipal de Proteção e Defesa Civil. Leitura na íntegra. Ofício DC 070/2018, Barra Velha, 3 de dezembro de 2018, ao senhor vereador Dr. Jorge Mário Borghetti. Assunto: aquisição de veículo utilitário 4x4. Senhor vereador, cumprimentando cordialmente, venho através desse ofício solicitar ao nobre parlamentar o apoio necessário para adquirir um veículo utilitário 4x4 necessário para ações de proteção e defesa civil no município de Barra Velha, ou em apoio a municípios vizinhos em fiscalização administrativo, educação preventiva, apoio logístico, resgate, intervenções e ajuda humanitária. Segundo a Lei Federal número 12.608, de 10 de abril de 2012, que dispõe sobre o PNPDEC, Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, no capítulo 4, em seu artigo 17, em situações de iminência ou ocorrência de desastre, ficam os órgãos competentes autorizados a transferir bens apreendidos em operações de combate e repressão a crimes para os órgãos de proteção e defesa civil. Compreendendo que o município de Barra Velha, sendo inserido no litoral norte e região da bacia hidrográfica do rio Itapucu, áreas suscetíveis a alagamentos, enxurradas, ciclones, erosão marinha, escorregamentos, granizo, incêndio florestal, tráfego rodoviário de produtos perigosos, gasoduto, oleoduto, indústrias, naufrágio, embarcações à deriva e colapso estrutural de imóveis e vias públicas em decorrência do ambiente salino agressivo e fatores externos. Desta forma, fundamenta esse pedido sem onerar os cofres públicos municipais, tão escassos e com múltiplas prioridades urgentes,
Dessa forma, salientamos a necessidade de nos tornarmos operacionais com a aquisição do veículo. Respeitosamente, Elton César Cunha, diretor de Proteção e Defesa Civil. Abaixo assinado dos moradores das ruas Arnoldo Rez e Maurito Rosa. A Câmara de Vereadores de Barra Velha, senhor presidente Alex Palmital. Os abaixo assinados moradores da rua Arnoldo Rez vêm contestar o asfaltamento nessa rua, pois a mesma já se encontra pavimentada. Os moradores não aceitam pagar o asfaltamento, pois já foram cobrados quando saiu a pavimentação. Certo de podermos contar com a Vossa Excelência na compreensão de que se refere a nossa solicitação, desde já agradecemos. Barra Velha, 3 de dezembro de 2008, assinam os moradores. A Câmara de Vereadores de Barra Velha, senhor presidente Alex Palmital, os abaixo assinados moradores da rua Maurito Rosa, vêm contestar sobre o asfaltamento nesta rua, pois a mesma já se encontra pavimentada. Os moradores não aceitam pagar o asfaltamento, pois já foram cobrados quando saiu a pavimentação. Certo de podermos contar com Vossa Excelência na compreensão de que se refere a nossa solicitação, desde já agradecemos. Barra Velha, 3 de dezembro de 2018, assinam os moradores. Ofício do Executivo. Mensagem número 115/2018. O prefeito municipal solicita a retirada do projeto de lei complementar número 10/2018, protocolado nesta casa em 22 de novembro, sobre número 672/2018. Ofício expedido número 124/2018, apresenta resposta ao ofício datado de 29 de novembro do senhor Claudemir Matias Francisco, ex-prefeito municipal. Matéria do Legislativo. Requerimento número 31/2018 do vereador Tiago Pinheiro. Ao prefeito municipal, requer sejam encaminhadas à Câmara Municipal de Barra Velha todas as informações pertinentes às obras de pavimentação asfáltica das ruas Pedro de Alcântara de Freitas, Paraná, Pedro Gazino de Borba Coelho, Francisco Gomes, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Humberto Pimentel, Miguel de Freitas Filho, Lauro Montenegro, Jorge Maierle, professor Ari Nogueira dos Santos, conselheiro Onofre Bernardes e Avenida Beira-Mar da Praia Central, sendo 1. Cronograma completo previsto para a realização e conclusão das obras supracitadas. 2. Planilha orçamentária detalhada das obras supracitadas. 3. Responsáveis pela execução das obras supracitadas. 4. Cópia dos processos licitatórios completos. 5. Projeto completo e detalhado das obras supracitadas. 6. Relatório técnico das medições das obras para pagamentos. 7. Relatório detalhado de empenhos e pagamentos referentes às obras supracitadas, com cópias das notas fiscais e ordem de pagamento. Requerimento número 32/2018 do vereador Tiago Pinheiro. Requer sejam encaminhados à Câmara Municipal de Barra Velha informações pertinentes às obras em execução na Avenida Beira-Mar da Praia Central e alterações no trânsito na área central desse município, sendo 1. Cronograma completo previsto para a realização e conclusão da obra supracitada e das alterações no trânsito da área central. 2. Planilha orçamentária detalhada da obra supracitada e das alterações no trânsito da área central. 3. Responsáveis pela execução da obra supracitada. 4. Cópia dos processos licitatórios dos serviços, materiais e ou equipamentos necessários para a execução da obra supracitada. 5. Projeto completo e detalhado da obra supracitada. 6. Projeto completo e detalhado sobre as alterações no trânsito que serão realizadas na área central. 7. Secretarias municipais envolvidas e responsáveis pelo projeto e execução da obra supracitada e das alterações do trânsito na área central. Matéria para a ordem do dia. Votação do projeto de lei número 94/2018 do Executivo, estima a receita e fixa a despesa do município de Barra Velha para o exercício financeiro de 2019. Apreciação das seguintes indicações. Indicação número 45/2018 do vereador Adailton Bernardina, Nando. Indicação número 58/2018 do vereador Marcel Berlim. Indicação número 59/2018 do vereador Marcel Berlim. Indicação número 65/2018 do vereador Maurício de Simas. Indicação número 66/2018 do vereador Maurício Simas. Indicação número 67/2018 do vereador Maurício Simas. Indicação número 68/2018 do vereador Maurício Simas. São essas matérias, senhor presidente.
Com fundamento no artigo 61 do parágrafo 2º do Regimento Interno, será concedida a palavra livre aos senhores vereadores. Professor Juliano. Senhor presidente, uma boa noite. Cumprimentando o presidente, saúdo os nobres vereadores, cumprimentando especialmente os professores que estão aqui nessa casa nessa noite. Saúdo com uma boa noite. Espero que realmente seja boa, né, o que está difícil. Quero saudar também os moradores das marginais da 101, que estão participando ativamente, constantemente aqui nessa Casa de Leis e Exceções, a todos aqueles que estão sempre aqui conosco e nos acompanham pela internet. Eu, sinceramente, professores, enquanto um professor também, eu gostaria que vocês estivessem participando, sim, da sessão aqui da Câmara, mas por bons motivos. A luta de vocês é extremamente justa. Vocês não estão pedindo nada de errado, não. Vocês estão pedindo algo que é um direito de vocês. É um direito. E eu fui a CT para mais de 10 anos. Eu sei, minha esposa também, tanto que ela hoje acabou optando por uma escola particular, porque sabemos o quanto é sofrido a vida do ACT. A vida do ACT, pessoal, o professor ele leciona durante todo o ano e chega no final do ano, ele fica com aquele medo, naquele desespero, porque não sabe o que vai acontecer no ano seguinte. É uma falsa férias. Sem contar que os professores da educação infantil não têm férias. Eu sei porque minha esposa ficou mais de 10 anos sem férias, trabalhando também no mês de janeiro como ACT. E se hoje existe, se foi feito um concurso público, se existe vaga disponível, vagas excedentes, por que não chamar os professores? Então, nós estamos acompanhando hoje um processo que está acontecendo no nosso município totalmente irregular, totalmente errado, onde lança-se um edital para o processo seletivo do próximo ano, sendo que existem professores aguardando ainda para serem chamados do concurso e existem essas vagas excedentes. O processo seletivo ele deve acontecer, ele tem que acontecer sim, mas para aquelas vagas que são vinculadas, né, através das pessoas que estão nas direções, as pessoas que estão afastadas das unidades de ensino por algum motivo, enfim, são vagas que pertencem a alguém, são vagas vinculadas a alguém. Agora, se a vaga é excedente, eu gostaria de entender por que o Executivo não chama os profissionais para compor essas vagas. E estamos falando, inclusive, de uma economia para os cofres do município, pois sabemos quanto oneroso será agora o pagamento de todas as rescisões dos atuais contratados e toda a Prefeitura de Barra Velha hoje. Então, eu gostaria de ter essa resposta do Executivo, saber o porquê. Eu reconheço que ele chamou sim, e nós temos que reconhecer, além daquelas vagas que havia no concurso. Mas nós temos ainda diversas vagas excedentes e que devem ser preenchidas pelos profissionais que estão aguardando na fila. Então, e eu espero realmente que isso que nós ouvimos por aí, que não é chamado porque não gosta dessa ou daquela pessoa, porque não votou em fulano, votou em ciclano. Isso, gente, é esse tipo de discurso, é esse tipo de ação que atrasa a cidade de Barra Velha. Essa política suja, essa política podre, essa politicagem nojenta, que
tem que ser afastado do nosso município e que por muitos e muitos anos, eu diria que desde a emancipação, está presente aqui muito forte. E é triste você ver que municípios aqui da região estão avançando e Barra Velha está aí capengando, e Barra Velha está aí se arrastando ainda com a velha política. Então, hoje nós tivemos uma reunião, inicialmente com o Josias do sindicato, depois ouvimos também os professores, foi acordado que os professores formarão um grupo, né, que falarão em nome dos profissionais que estão aguardando serem chamados no concurso. Será marcada uma reunião entre os 9 vereadores, mais essa comissão de professores, mais o sindicato, prefeito e secretária de educação, para chegarmos no acordo. E o acordo, nós já sabemos qual que é. Cumpra-se a lei. Muito simples. Se a vaga é excedente, vamos ocupar essa vaga com um profissional que está aguardando. Simples assim. Então, contem com o meu total apoio, contem com o total apoio dos demais vereadores, porque, conforme eu já falei, não é nada absurdo, é apenas um direito que vocês estão em busca e vocês estão realmente cobertas de razão. E realmente a vida de ACT é terrível, é muito complicado. E sem contar, em alguns casos que nós ouvimos falar, em alguns casos que inclusive constatamos, de listas que foram furadas, de profissionais que por falarem um pouquinho mais, acabam sendo perseguidos, e é inadmissível saber que em pleno século XXI ainda existe esse tipo de perseguição nas nossas unidades de ensino, no poder público de maneira geral. Então, contem com o meu apoio e espero que nessa reunião, que provavelmente ocorrerá na próxima semana, nós tenhamos êxito nessa luta. E falando ainda em funcionalismo público, conversando com alguns profissionais realmente habilitados e não pessoas que estão ocupando alguns espaços simplesmente porque votou no fulano, no ciclano, eu ouvi outro dia de uma profissional habilitada, ela está recebendo abaixo do piso, não falarei o nome dela, pois ela está com medo também de perseguições, onde ela disse que presenciou, que vivenciou uma situação extremamente desagradável. Uma pessoa, nada contra a pessoa que não tem o ensino, nem o ensino médio completo ainda, mas chegou para ela e disse que tinha entrado para aquela vaga naquela semana, queria receber um valor, o equivalente acima de R$3.000 para aquela vaga, uma pessoa sem habilitação, somente por uma questão política. Então essa pessoa ocupará uma vaga de confiança, terá um cargo privilegiado simplesmente pela questão política e não pela questão técnica. Enquanto que essa profissional, que é uma profissional concursada, que realiza um excelente trabalho aqui no nosso município, está aí lutando porque ela recebe abaixo do piso. É muito triste constatar isso, é muito triste você conversar com um profissional, com um outro caso que eu falarei aqui agora, onde a pessoa começa a chorar na sua frente pelas ameaças que recebe, porque está lá em grupos da secretaria na qual essa pessoa pertence, onde recebem áudios, hoje você tem que ir lá, hoje é seu dia de cortar garrafa. Então, a prioridade é isso, gente. Enquanto der prioridade para esse tipo de situação, enquanto não olhar realmente a situação dos servidores públicos, enquanto não colocarem pessoas técnicas nas áreas, Barra Velha nunca avançará. Ficaremos sempre na mesmice, sob as rédeas da velha política. É triste um profissional, uma pessoa realmente habilitada,
chorar na sua frente porque tem que usar o carro particular para executar as suas funções, tem que mendigar para a prefeitura melhorias na sua secretaria e, infelizmente, não são ouvidos. Vereador Juliano? Pois não. E não é só isso, né, vereador? O candidato já passa por um processo de fazer o concurso público ali, e aí ele tem que passar por outro processo pela seleção da secretária? Isso aí é um absurdo. Vocês têm que ir no Ministério Público denunciar mesmo. O sindicato está aí. Olha onde é que já se viu a secretária. Isso aqui eu não quero, porque isso aqui votou naquele. Eu não quero, eu não gosto dessa pessoa. A seleção é dela, a prefeita é ela. Nem questão de prefeito, né? Ela tem que cumprir a lei. Pode contar comigo, tá? Vocês têm o meu apoio. E só encerrando, presidente, é triste também você receber aqui, ó, abaixo-assinado de moradores falando que não querem que a sua rua seja asfaltada, uma vez que ela já é calçada e que eles já pagaram por essa pavimentação. Mas tudo isso daqui, ó, o que que é? É a falta de diálogo. Não existe diálogo. A prefeitura está enfiando as obras goela abaixo, não está dialogando, não está comunicando, não está falando nem com a Câmara de Vereadores e nem com a comunidade. E isso daqui, ó, é reflexo do que está acontecendo em Barra Velha hoje. Eu teria outros assuntos, mas meu tempo acabou. Desejo a todos uma boa noite e até a próxima sessão na quinta-feira. Vereador Dr. Jorge. Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento os demais vereadores. Boa noite a todos que se encontram nessa casa e aqueles que, em especial, fazem até um sacrifício para poder acompanhar o que acontece nessa casa. O que acontece nessa casa é de extrema importância para um povo que quer melhorias. Quando o povo não se interessa por aquilo que ocorre no município, nada muda. A politicagem vai continuar existindo, porque o povo não se interessa. A compração de votos e o cabide de emprego vai continuar existindo. Estamos aqui hoje, em especial, com uma equipe de professores que alguns anos atrás prestaram um concurso, como o professor Juliano já tocou no assunto. E não foram chamados, e provavelmente nem serão. Até que se esgote todo o prazo, para que depois crie-se novo concurso, para que daí a prefeitura arrecade mais dinheiro com o pagamento das taxas de inscrição. Com isso, eles vão fazendo o que a gente chama de política da malandragem, da sacanagem em cima do professor que já ganha muito mal no nosso município. O pior salário de professor da região é o nosso de Barra Velha. Aí, esse professor, eu estou falando do professor que fez uma faculdade, que batalhou, que lutou, que gastou, tem que ficar migalhando para passar num concurso seletivo. Atenção, ele já foi aprovado num concurso oficial. Agora, todo ano, ele tem que passar por um outro teste seletivo para ver se ele vai ser chamado. Mas, se ele trabalhou durante esse ano e, por algum motivo, ele tentou usar do seu direito democrático de querer reclamar a falta de recurso na sua escola, a falta de condição do ambiente da sala de aula, a falta de segurança, a falta de condução para os seus alunos e para eles mesmos, a falta de merenda ou da qualificação da merenda, a falta de material escolar ou atraso, a falta de uma infinidade de coisas.
no ano seguinte ele pode ser o primeiro da lista, ele não entra. Por quê? Porque ele usou a política ignorante que reina no nosso município a enfrentar os mandatários. Mais uma vez, como já tenho feito nessa casa por várias vezes, professor Juliano, nós estamos num país democrático. Num país democrático, as pessoas têm o direito de dar opinião. Elas têm o direito de cobrar. Elas têm o direito de se expressarem. O que acontece quando alguém numa rede social coloca qualquer coisa, cai, chove, entendeu? Um monte de gente batalhando contra. Ou se aquela pessoa coloca alguma coisa que fez, não fez mais por causa da obrigação. Você não vê? Muito obrigado, que legal, continue assim. Não. Ou seja, ninguém presta. Nem aquele que presta mesmo não presta. Ninguém é bom o suficiente, porque na realidade o nosso povo está ruim. Ele não é politizado. Ele não participa. Ele não tem educação cultural o suficiente para eleger os seus representantes. Por isso, acaba se enrustindo em festinhas, em churrasquinhos, em cachaçadas, em venda de votos, em carreatas, em grupinhos que se amontoam pelos cantos da cidade para conquistar voto. E se levam, e aí continua. Ano após ano, entra ano, sai ano. Vou repetir o que já foi dito nessa casa muitas vezes. O prefeito, ele é um cargo eleito, ele deve satisfação para quem elegeu ele. Ele não é o dono da cidade. Assim como nós, vereadores, não somos as pessoas que realizamos a obra, que vamos dar a condição para que a rua seja feita. A gente pode reivindicar, fiscalizar, indicar que seja feita a obra que falta. Mas quando a Casa de Leis do município é desviada a atenção principal dela para ir cobrar o salário do professor, para ir cobrar que aqueles que passaram no concurso sejam democraticamente chamados e não escolhido a dedo quem é do partido e quem não é, ou quem é mais bonitinho ou quem não é, ou quem não reclama. Eu fui um aluno, desde criança, que reclamava e cobrava. Por isso eu saí de dentro de uma universidade de São Paulo com medalha de ouro na USP. Porque eu era chato. Eu cobrava, eu exigia, eu queria. Quem quer buscar conhecimento tem que exigir, tem que cobrar. Quem quer uma cidade melhor tem que exigir, tem que cobrar. Tem que participar. E tem que cobrar do seu prefeito, do seu executivo, que execute as obras necessárias e fundamentais dentro do município. Eu tenho um imóvel na entrada da cidade, eu paguei 3 vezes a via de acesso. Porque se eu não pagasse, eu estaria lá no fórum, e ainda foi me roubado, tiraram parte do meu imóvel, invadiram, quebraram muro, quebraram calçada. E não fui respeitado. Por quem? Por incompetentes, prefeitos desumanos, incompetentes que só têm na testa um tal de QI, mas não é o coeficiente de indicação. É quem indicou, eles querem saber de quem é. Se é do partido, se foi indicado por quem. Isso tem que acabar no município. Ou então o município vai se acabar. O que vai se acabar? Vai continuar o pior salário da região, a pior saúde da região, a pior segurança da região, o pior acesso ou acessibilidade, como a gente vê os moradores, que foram praticamente traídos, porque o Poder Executivo sabia que ia acontecer e não tomou iniciativa nenhuma. Essa Casa de Lei também é de protesto, por isso que eu protesto. Porque quem escolheu o Dr. Jorge para ser vereador está protestando desde o primeiro dia dessa prefeitura. Porque não está cumprindo aquilo que realmente o povo precisa. E o que o povo precisa
é que seja implantada no nosso município a verdadeira democracia, a democracia da transparência, da honestidade, da prestação de contas, fazer com que você, professor, que passou no concurso, seja devidamente chamado e, acima de tudo, devidamente pago. Pelo menos aquilo que corre na região. Não só você, o professor, mas todos os funcionários da prefeitura, mas em especial professores e o pessoal da área da saúde que estão sendo muito prejudicados no município. É triste para a gente, vereador, chegar aqui e ter que falar aquilo que é cobrado. Que é cobrado, é. Aí na rede social, cadê os vereadores? Os vereadores já estão cansados de estar precisando do Ministério Público agir, está precisando de uma federal. Pedir uma intervenção em cima do município para poder resolver. Aí sim vai aparecer os anjinhos. Boa noite e muito obrigado. Vereador Marcial Berlim. Cumprimento o senhor presidente, Alex Palmital, companheiros vereadores, senhores e senhoras que se fazem presente, as pessoas que estão em casa, acompanhando essa presente sessão. Quero aqui fazer menção dos servidores do município de Barra Velha que se fazem presente, como já foi citado pelos companheiros vereadores. Quero aqui também tecer alguns comentários acerca dessa situação do processo seletivo e também comentar mais alguns assuntos. Eu, como já é de conhecimento da população, sou servidor de carreiras há quase 24 anos. Hoje estou à disposição do IPREVê, Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Barra Velha. E o IPREVê, ele é um instituto, apesar de ser próprio, mas é um instituto que funciona semelhantemente ao regime geral, que é o INSS. Para sobreviver o Instituto de Previdência, ele precisa captar recursos. Esses recursos vêm das contribuições dos servidores, das contribuições da parte patronal e das rendas do dinheiro, do ativo aplicado. Porque os servidores que trabalham, em dado momento da sua vida, eles vão se aposentar, eles vão precisar de um benefício de auxílio-doença, eles vão sofrer um acidente, até mesmo vão falecer e vão deixar uma pensão para o seu ente querido. Então, o Instituto precisa ter um capital para manter os que estão atualmente recebendo benefícios, aposentados e pensionistas e quem está no salário maternidade. E também o Instituto precisa de um capital, de um ativo, para, no mínimo, 30 anos para frente. É igual ao INSS. No caso do regime geral, existe um déficit de trilhões. A população brasileira tem conhecimento. No caso do nosso Instituto aqui de Barra Velha, hoje existe uma média de 160 servidores que já necessitam, que precisam, que carecem do benefício do IPV. Aposentados, pensionistas, gestantes, necessitam desse porto seguro que é o Instituto de Previdência. O que o Marcelo está falando sobre esse assunto? Exatamente entra aonde nós passamos hoje por esse momento aqui, tivemos uma reunião com os servidores reivindicando ser chamado no concurso.
Só este ano de 2018, para vocês terem conhecimento, companheiros vereadores, e a população que está nos acompanhando, e as pessoas que estão aqui, só esse ano, o IPREVê perdeu 50 servidores ativos. Já pensou? Entre aposentados e exonerados, que a maioria pediram a exoneração por causa do salário baixo. Só esse ano o IPREVê perdeu 50 servidores. Este ano foi feito o cálculo atorial e foi encontrado, doutor Jorge, no Instituto de Previdência, só este ano, um déficit de 19 milhões de reais. Nós já tínhamos um déficit de 49 milhões de reais que tinha sido parcelado. O que isso significa? Significa que os nossos servidores ativos estão diminuindo dia após dia. E isso é uma tragédia para o IPREVê. É uma tragédia para o município. Por quê? Porque quanto menos ativos o município tiver, mais déficit vai ter no Instituto de Previdência. Vai diminuir o número de contribuintes e vai aumentar o número de pensionistas e de aposentados que todos os anos. Nós temos uma massa, só para vocês terem ideia, nós temos uma massa de 210 servidores que entraram mais ou menos no ano que eu entrei, um pouco para trás. Eu entrei em 94, tem ali servidores, quase 200, que entraram antes de mim, que em cerca de 5, 10 anos estarão todos aposentados. São 200. Agora imagine a prefeitura perder mais 200, o IPREVê perder mais 200 contribuintes nos próximos 5 anos. Então o que acontece? A prefeitura contribui à previdência daqueles que são contratados? Sim. Para onde vai a contribuição daqueles que são ACT? Para a Previdência Geral. Para onde vai a contribuição daqueles que são cargo de confiança? Para o regime geral. Então, a secretária Rosemary, ela é aposentada do município de Barra Velha pelo IPREVê. Ela recebe o seu benefício pelo IPREVê. E ela tem que defender o Instituto. Porque ali é o Porto Seguro. Então, o que acontece? Tem mais ou menos ali 60 para ser chamado. Chama primeiro aqueles que passaram no concurso. Garante a efetividade desses servidores. E aí, aqueles professores que assumem diretoria, porque não dá para ser professor e diretor, né, professor Juliano? Não dá para simultaneamente, concomitantemente, ser professor e diretor, ou subdiretor, ou coordenador. Algum cargo de confiança que o servidor efetivo assume, não dá para ele estar no mesmo momento atuando em duas áreas? Então, aquele deixa a vaga para assumir um cargo de confiança, logicamente tem que fazer o seletivo para assumir. Aquele déficit que tem, aquela falta que tem de professores, porque a cidade cresce, então faz e supre a necessidade, então, dentro da lei. Mas é urgentíssimo a solução deste caso, não só para resolver o problema de vocês, para se efetivar como servidores efetivos, porque aí sim o município pode investir, capacitar, formar. O ACT, o município faz um investimento, treinamento, capacitação, no ano seguinte não se garante se ele vai estar. Pode vindo um outro município passar e assumir o lugar dele. Então o servidor efetivo participa constantemente de treinamento, capacitações, e isso aí é patrimônio do município. E aí o que acontece? O IPREVê está sendo prejudicado muito. E aí o município agora através da secretária que é a responsável, a secretária da Educação é a responsável por esse problema, causa tudo isso. Então, como servidor efetivo, como aqui companheiros dos vereadores aqui, esta Casa Legislativa, eu peço encarecidamente que a nossa secretária, Rosemary, reveja, urgentemente, após formar essa comissão, reveja essa questão dos que estão para ser chamados, para que então possa, essa perda de 50 que nós perdemos em 2018, seja suprida por esses outros que vão ser chamados. Perdemos 50 efetivos agora em 2018, pode ser suprida esta falta com os novos que vão ser chamados. Não tem mais ninguém para chamar? Então, aí não tem mais desculpa. Vamos fazer um novo concurso, vamos resolver para o ano que vem, mas se tem para chamar, chama, porque
vai estourar o IPREVê, estourando o IPREVê, estoura a prefeitura. Hoje a prefeitura tem que parcelar, doutor Jorge, mais de 1,5 milhão de uma fiscalização que foi feita agora do Ministério da Previdência, foi feita uma fiscalização no IPREVê, o prefeito tem 1,5 milhão para pagar, senão não vai ter a CRP que o Tiago mostrou para mim ali, que a prefeitura não tem. Vai mandar para cá o parcelamento, desse 1,5 milhão que o Ministério fez a fiscalização. Tem mais umas coisinhas lá, um mês atrasado, passa da casa dos 2 milhões. Então, vai estourar, com certeza esse problema vai aumentar, se o número de ativos diminuir no IPREVê. A palavra, doutor Jorge. Alô? Aqui está. O senhor está de parabéns. Realmente o senhor colocou brilhantemente, demonstrando o seu conhecimento de 20 e tantos anos ali dentro. Veja como o caso é sério e grave ao mesmo tempo. Por isso que a gente chama a sociedade, os profissionais que moram e trabalham aqui, para participar. Nós estamos acabando com o futuro até dos funcionários da prefeitura. Ou seja, daqui a alguns anos, alguns vão se aposentar. Não vai ter recurso para poder pagar. Ao mesmo tempo, a prefeitura vai ter que arcar com uma despesa. Estão tirando o direito de quem é de Barra Velha, quem investiu, quem gastou. Os seus pais, vocês mesmos gastaram para se tornarem profissionais, já passaram no concurso e agora estão fazendo toda hora uma prestação de verificação se vão continuar ou não. E dá-lhe dinheiro. O que ele colocou é uma verdade muito grande e muito séria. O investimento que é feito num contratado, e que daqui a pouco pega um outro município, não gostou daqui, alguma coisa assim, é dinheiro jogado no lixo, ou então jogado para as águas levar. Não é investimento que fica. Cada um de vocês que estão pagando a previdência lá de fora. Não é a previdência que é investida dentro do município e qualificando. O município tem que ter uma pirâmide crescente, não decrescente do jeito que a gente está tendo. A pirâmide decrescente significa, como a gente olha nos países mais idosos, o número de idosos aumentando e o número de trabalhador diminuindo. Não vai ter gente para poder sustentar o idoso, o aposentado da Previdência dentro do município. Agora, o município que age com inteligência, ele sempre, de período em período, está fazendo novos concursos, né? Aposenta uma turma, está concursando outro, e assim a Previdência se mantém e o próprio funcionário e as condições também do seu recebimento melhoram. Então, o senhor está de parabéns. Obrigado. Veio bem colocado mesmo o assunto, hoje tem os professores aqui, e tem, fora esse assunto, tem muitas outras coisas mais importantes dentro do município e que a população não sabe. Só vê rua enfeitada, luzinha acesa, uma rua pintada, um asfalto jogado em cima onde não precisava e onde está alagando as casas, né, porque o asfalto foi mal planejado. Obrigado. Presidente, já estou concluindo, presidente. Eu quero pedir, através de uma indicação, já falei com o senhor Rui, macadamização e patrulhamento da rua André Anselmo Brenais. E eu esqueci de falar com o senhor Rui, sobre uma situação que eu queria que o senhor colocasse na indicação. Essa rua André Anselmo Brenais, ela fica aqui uma paralela da rua João Anselmo Brenais, aqui, que é a conhecida 611, ela fica lá de trás, uma ruazinha no meio ali, que ela é paralela daquela que dá no fundo da material de construção Gabriela, que sai cá na Lagoa. Essa rua, ela não recebe patrulhamento nem macadamização. O município passa na geral lá, passa aqui umas transversais que tem ali, e essa fica, e a comunidade estão reclamando. E tem um outro problema. Esta rua, ninguém sabe se ela pertence para o centro ou pertence para Vila Nova. Aí o que acontece? O menino lá falou, o que acontece? Na prefeitura está cadastrado Vila Nova. Mas Vila Nova fica para lá, depois do Gabriela. Mas a rua é para cá, é no centro. Então, o cadastro da prefeitura está com conflito. Conflito. Na realidade, todos os bairros do município de Barra Velha não existe por lei. Teria que regulamentar toda essa questão
dos limites, das divisas dos bairros, e essa rua está com problemão, seu Rui. Então eu gostaria que o senhor botasse na indicação, pedindo para o município esclarecimento, para dizer realmente se essa rua é Vila Nova, fica no bairro Vila Nova, ou se essa rua é centro. Porque há uma confusão nos Correios, uma confusão, todo mundo confunde, mas Vila Nova fica lá, mas aí vai procura, não acha, mas a rua fica no centro, então está vendo esse conflito. Eu preciso esse esclarecimento para que a comunidade não sofra mais. Também aqui o presidente vai colocar em apreciação, 2 indicações, uma pedindo 6 luminárias lá na rua Leonel Manuel de Avis, lá em Medeiros. A rua está no escuro, parte da rua tem e outra parte não tem. E também na rua H, lá, divisa com a Ambrósio Melquereto, 40 metros de tubulação só para atravessar a rua, para atender lá a comunidade que não tem para onde sair o esgoto. Obrigado, presidente, grande abraço. E os servidores podem contar também conosco, estaremos juntamente com vocês nesta luta aí, para que haja esse entendimento da parte da secretária, porque assim, ó, só existe uma pessoa que tem que assimilar isso. Chama-se Rosemary. Tá bom? O prefeito vai concordar com aquilo que ela determinar. Então, se ela assimilar essa ideia, se convencer disso, vai ser resolvido. Se ela não se convencer, já era. Um grande abraço. Deus abençoe, dando uma boa continuação aí de trabalho a todos. Vereador Tiago Pinheiro. Quero cumprimentar o presidente vereador Alex Palmital. Em seu nome, quero estender meus cumprimentos aos demais vereadores. Quero cumprimentar todas as pessoas que nos assistem aqui hoje nessa sessão, em especial aos moradores da comunidade Pedras Brancas, que mais uma vez frequentam essa casa, vêm até essa casa para reivindicar os seus direitos. E também um cumprimento especial aos nossos servidores contratadas, né, as nossas ACTs, professoras do município, que também vêm até essa casa para reivindicar os seus direitos. Vereadores, também iniciando já, me posicionando a respeito dessa questão, recebi no final de semana alguns telefonemas também, cobrando apoio para que pudéssemos arranjar uma solução para esse impasse que eles estão vivendo ano após ano, de ter que estudar para fazer uma prova no processo seletivo, sendo que já estudaram anteriormente para fazer um concurso público, onde atingiram a sua classificação, porém não foram chamadas ainda. Caso existam as vagas, têm sim o direito de serem chamadas, uma vez que foram classificadas e habilitadas para tal através do edital. Porém, o ano após ano vem acontecendo esse fato. O vereador Juliano, como vivenciou isso na prática, fez aqui o seu testemunho, o seu relato, e gostaria de, para encurtar, para não acabar repetindo o que os vereadores falaram, gostaria de me colocar também à disposição de vocês. Acho bastante prudente que façamos essa reunião o mais rápido possível com a secretária de Educação, com representantes do governo, inclusive o secretário de Administração, que é parte diretamente interessada nesse assunto, e que possamos arranjar uma solução para não impedir que o processo seletivo aconteça, porque, querendo ou não querendo, é necessário que se faça seletivo, pois existem vagas a serem preenchidas de pessoas que vão, eventualmente, acabar deixando as vagas em aberto, por qualquer razão, seja doença profissional, ou ocupa cargo de gratificação, enfim, mas não se pode tolir o direito das pessoas que fizeram o concurso público, e não só nas áreas de educação, vereadores, como também tem inúmeras áreas a serem chamadas, outras áreas técnicas em outros setores da prefeitura, que também têm lá seus direitos a conquistar. Então, rapidamente, gostaria apenas de colocar o meu apoio a vocês, que possamos, de uma maneira harmoniosa, achar uma solução o mais breve possível, porque já sabemos que já provamos aqui nessa casa por várias vezes que, através de diálogos, conseguimos algumas soluções. Outras vezes não conseguimos. Aí sim, partimos para cobranças mais ácidas, partimos para medidas mais radicais, porém,
Quero acreditar que essa conversa, através de vocês, essa comissão que vocês vão montar junto com os vereadores, a gente possa sensibilizar a secretária e conseguir resolver essa situação. Agora, falando sobre as questões mais ácidas que eu estava mencionando, que são aquelas que nós já tentamos conversar através de diálogo e não resolveu, que, mais uma vez, na sexta-feira, vereadores, é até repetitivo eu vir aqui na tribuna falar sobre um tema, acho que pela terceira vez consecutiva eu estou falando, mas na sexta-feira tivemos uma outra chuva forte e os mesmos pontos de alagamentos que estamos levantando aqui ficaram, mais uma vez, debaixo d'água. As mesmas casas que alertamos aqui, que perderam todos os seus móveis nas águas da chuva, mais uma vez perderam os móveis, os poucos que conseguiram recuperar, ou ainda aqueles que recém tinham comprado. Mais uma vez, os moradores tiveram que sair do seu trabalho e correndo para casa para conseguir pegar uma vassoura, um rodo, um esfregão e tirar a água desesperadamente para que evitasse mais prejuízos em suas residências. Cito aqui mais uma vez, vereadores, a questão da Vila Nova. O vereador Marcial é crítica à situação. São 3 semanas consecutivas de águas, de enchentes na casa daquelas pessoas, e 3, 4 semanas que estamos aqui reivindicando, fora a cobrança que já é reincidente lá do mês de abril, e até agora nada foi feito. Os vereadores estão aqui fazendo as cobranças não para atender o vereador, porque na minha casa não encheu. Graças a Deus. Agora eu me sensibilizo muito com as casas que estão enchendo. Eu estive lá quando a água tomou conta das casas e eu vi o sofrimento, o desespero de cada um. Eu queria mostrar o áudio que eles mandaram para mim, mas é tão pesado que eu não vou mostrar para vocês. De uma maneira genérica, uma maneira generalizada, chamando o prefeito, o vereador, vocês não querem nem saber o que chamaram a gente. Xingamentos, críticas fortes. E de fato temos que ser criticados mesmo. Tem que concordar. Porque não adianta vir aqui nessa tribuna, falar, esbravejar, botar na internet, fazer movimentação, chamar todo mundo aqui, ver um morador chorando porque perdeu tudo, e não acontecer nada. De fato, a gente tem que ser criticado mesmo. Tem que fazer uma meia-culpa aqui. E se chover amanhã, vai encher de novo. Se amanhã, Deus queira que não, mas se amanhã chover, vai encher a casa deles de novo. E mais uma vez, vamos assistir, tristes e perplexos, uma situação que não se resolve, vereadores. Quando falamos aqui, quem precisa renovar, quem precisa, como já foi falado aqui, tirar o velho e botar o novo, não é o velho, a pessoa velha, é o velho pensamento, é a velha política, é a cabeça velha. Porque não podemos continuar assistindo, comunidade, que os mesmos erros venham se repetindo. Me questionaram quando eu coloquei uma cobrança na internet. Ah, mas o ex-prefeito também não fez. Se ele não fez, então que o novo faça. Porque o erro do passado não vai justificar o erro do presente. Se ele não fez, então seja o Walter o prefeito que faça. Agora, não adianta fazer e fazer errado. Como está fazendo as pavimentações aqui no entorno da Câmara, no entorno das ruas do centro, onde na sexta-feira foi marcado o belíssimo lançamento do Natal Mágico e não se realizou porque a praça ficou embaixo d'água. Parabéns para o Walter, ele que fez isso acontecer. Porque quando choveu, não tinha para onde a água escoar, porque a maré estava baixa na lagoa. Agora, todas as ruas com a tubulação obstruída, a água correu para onde? Correu lá para a lagoa. Correu para a praça. Isso falando da praça, mas e as casas? E os moradores que mais uma vez foram afetados? Por isso, vereadores, eu reeditei o requerimento que foi lido aqui no expediente e gostaria de fazer aqui um pedido ao presidente para que ele fosse submetido à votação na quinta-feira, para que ele fosse encaminhado ao prefeito na quinta-feira. Gostaria de pedir essa gentileza para o presidente, inclusive gostaria de consignar esse pedido em ata, para que seja feita a votação desse requerimento, pedindo o projeto dessas ruas, pedindo os empenhos que foram pagos, pedindo informações para que os moradores tenham, e vou ser bem sincero, o real motivo do pedido, porque eu já sei qual é o projeto, mas eu quero que os vereadores tenham, os moradores tenham acesso
para que eles possam, junto conosco, irem no Ministério Público e tentar, de alguma maneira, através de uma ordem judicial, impedir que o prefeito continue fazendo essa besteira. Porque pedir, conversar, dialogar, exigir, esbravejar, gravar vídeo, colocar na internet, chamar a imprensa, não adiantou nada. Então, que entreguemos agora a outra esfera de poder, que é o judiciário, para que eles possam nos auxiliar nessa cobrança, em prol do benefício dos moradores. Não é para prejudicar ninguém, pelo contrário, é para que os moradores possam cessar esse sofrimento de ver a sua casa preenchida pela água, pela falta de responsabilidade no gestor, que não teve a coragem, que não teve a dignidade de fazer a obra de drenagem que ele contratou. E segue fazendo errado, pois está pavimentando outras ruas no mesmo expediente, depois de ver que teve problema, depois de ver que teve alagamento, e ele continua asfaltando ruas no centro, ruas de morro. A rua do morro, a rua da Celeste, a rua do Morro do Cristo, que irão gerar um problema naquela rua e em toda a vizinhança. Não podemos ficar assistindo isso calados, vereadores. Peço a colaboração do presidente e peço a colaboração de todos os vereadores para que possamos votar esse requerimento na quinta-feira e, dentro do prazo legal, cobrarmos para que ele seja respondido para a Câmara e que possamos contribuir com os moradores através do Ministério Público para que o prefeito tome consciência. Quero eu que antes disso ele já tome uma providência. Mas eu acho que vai ser muito difícil que isso aconteça. Finalizando, vereador Alex Palmital, como o Marcel falou no discurso dele, da irresponsabilidade dos prefeitos, o vereador Dr. Jorge também colocou, e da falta de planejamento, da falta de gestão que estamos assistindo, perplexos nessa gestão, e estamos encerrando o ano, vereador Marcel, com 4 negativas estaduais vencidas ou sem as negativas. Estamos sem a negativa previdenciária do INSS, sem a certidão previdenciária, estamos sem a negativa dos órgãos estaduais, estamos sem a negativa de cumprimento das exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal. Se hoje recebemos algum recurso, não poderemos acessá-lo. Isso já foi alertado muitas vezes aqui nessa casa. Nada é feito para resolver a situação. Sabe o que é feito, vereadores? Agora, para concluir de fato, o vereador Alex Palmital. O que é feito são promessas. O vereador Maurício Cima já cansou de ouvir que esse ano a Cimas vai sair. Não vai sair. E a nossa amiga Eliane postou nas redes sociais esse final de semana uma lembrança que o Facebook trouxe, onde o prefeito foi até o bairro Vila Nova, bateu uma foto num terreno e falou: muito em breve aqui será a nova creche do Vila Nova. Em janeiro as obras iniciam. Em janeiro de que ano? Ele colocou janeiro de 2018. Estamos chegando em janeiro de 2019 e nem bateram uma estaca. Seguimos assistindo esse repetidos erros, essa falta de planejamento, essa falta de respeito aos servidores, essa falta de gestão e, em especial, a falta de respeito à comunidade. Por isso, vereadores, é que repetimos aqui o discurso que precisamos renovar com novas ideias, com novos pensamentos, e para que possamos, de uma vez por todas, acabar com esse discurso de que o outro não fez. Então, que sejamos aqueles que fizeram. Por isso, precisamos, juntos, buscar essa renovação. Vereadores, tenhamos uma ótima semana. Marcelo Nogaroli. Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento os demais colegas vereadores. Quero aqui cumprimentar a todos que nos assistem também pelo portal da Câmara, em especial aos professores que hoje fazem presente nesta sessão, e dizer a vocês que
estamos sim juntos nessa batalha para buscarmos uma solução efetiva e justa para todos aqueles que passaram no concurso, conforme diz no artigo 37 da nossa Constituição. Temos que fazer cumprir aquilo que já foi um seletivo em forma de concurso e que vocês sejam realmente efetivadas. Para isso, como o professor Juliano já colocou aqui, não termos a politicagem, não termos a perseguição ou a manipulação daqueles que hoje são contratados. Então, por isso, nós estamos ao lado de vocês. Somos políticos, mas não é assim que se faz política. Como foi dito aqui, precisamos renovar a política nova, a política sem perseguição, a política justa. É isso que nós precisamos, senhores vereadores. Mudar. E o povo já acordou. O povo acordou. Vimos agora na eleição que foi passada. O povo acordou. Então, como já foi dito a vocês, vai ser marcada essa reunião com a comissão que foi formada e que será formada, tanto na educação como na saúde, para que demos fim a essa questão polêmica que vem se arrastando já há 2 anos, até porque o concurso foi prorrogado até 2020, mas não precisamos esperar 2020. Se estamos precisando dessas pessoas lá para um trabalho profissional e dedicado, que eu sei que vocês fazem, vamos buscar a solução junto ao governo municipal, à secretária de Educação, ao secretário de Saúde, porque, como o vereador Maciel até colocou, nós tínhamos aí inicialmente 875 servidores, né, Marcel? E hoje, atualmente, temos 670 contribuindo para o Instituto. Temos, como o vereador Maciel, e quantas vezes já falamos aqui, o déficit previdenciário, através da aprovação da lei que fizemos aqui nesta casa, até para a valorização de todos os profissionais da educação, mas deu um impacto porque o governo não estudou realmente o impacto que daria no Instituto. E esse impacto veio a ser de 19 milhões. Porque tudo que é mandado à Câmara, ela tem que ser estudado pelo governo. Já falei aqui por mais de uma vez que esses 19 milhões não vai inviabilizar só essa gestão. Pode inviabilizar, presidente e senhores vereadores, as demais gestões. Houve um impacto de mais de 300 mil reais mensalmente na folha de pagamento, e isso fora o que era do Instituto, que criou um déficit de 19 milhões. Comprometendo, às vezes, o investimento na infraestrutura, mas nós votamos por quê? Porque nós lutamos pela valorização do servidor público. Nós lutamos pela valorização do professor da educação, para que ele tenha condições de sempre se atualizar, de estar transmitindo àquelas pessoas que estão formando o seu caráter lá dentro da escola, no chão da escola, como diz o professor Juliano. Então, por isso nós votamos. Por que os vereadores não viram que dava esse déficit de 19 milhões? Porque nós queríamos a valorização dos professores da educação, dos servidores públicos. E aí nós votamos. Mas também trouxemos o impacto automaticamente ao governo. Então, olha a responsabilidade do papel de cada um dos legisladores e do chefe maior do executivo, que é o prefeito. E daqueles que estão ali também orientando em qualquer projeto que seja. Vamos então, senhores vereadores, e contem conosco, com todos os vereadores, estão todos com vocês, estaremos lá na semana que vem juntos, lutando por esse desejo, que é a valorização daqueles que fizeram o concurso. E, claro, a gente sabe que a questão do seletivo é necessária, porque também vai necessitar desses contratados, né? Bom, gostaria aqui de colocar também a questão das cheias, como o Tiago já colocou, vereador Tiago. Recebi também a mesma gravação, o mesmo recado.
daqueles que estivemos juntos na Vila Nova. Até ele pediu, quero o telefone do Tiago, que eu também quero falar para ele. Né? Então, porque nós estamos preocupados com vários pontos críticos dentro do nosso município e que há muito tempo estamos falando para que tenhamos uma solução, que o governo municipal vá lá e consiga resolver esse problema. É difícil? É difícil. Falta orçamento, falta máquina, mas temos que ter vontade. Se tiver vontade, a gente consegue. Então, vimos aí nessas cheias, nessas chuvas torrenciais, que eu venho alertando há meses, e os vereadores aqui também, da mesma forma, na parte central, próximo ao túnel, no São Cristóvão. São estudos que já tiveram, que já foram levantados pela Defesa Civil, junto à Secretaria de Planejamento também, que temos esses problemas a solucionar. Então, tenho conversado com o secretário de Planejamento, com o diretor de Defesa Civil, o Elton Cunha, tentando buscar junto aos vereadores aqui uma solução, né, desses problemas que já é visível e já cansamos de debater aqui o mesmo assunto, mas temos que buscar a solução. Eu estou acreditando que é grande problema aqui da Rua Paraná, que precisamos de uma galeria de ligação aqui da Rua Paraná com a Açoriano, para poder tirar essas cheias que toda chuva torrencial que vem de 20, 30 minutos, ela enche e aqueles mesmos moradores vêm perdendo sempre os móveis. Né? Aquele desespero. Então, eu acredito que nós vamos ter sucesso, não vou ainda antecipar nada, Juliano, daquele projeto que foi encaminhado, mas vamos aguardar, eu estou torcendo para que aconteça e que tenhamos sucesso naquele projeto e nós vamos aí acabar com essas cheias aqui do Rua Paraná. Agora eu quero novamente falar sobre o assunto das Pedras Brancas. Dona Lúcia, todos os nossos colegas lá da comunidade têm lutado, né, já há mais de 30 dias e os vereadores, da mesma forma, se esforçando. Estamos nos esforçando e cobrando do governo municipal uma ação. Recebi a informação agora no final da tarde de que já estão com as autorizações de todos os proprietários daqueles terrenos. Tá? Já é um grande passo, né, dona Lúcia? Que era aquilo que dava medo de um daqueles não autorizasse e inviabilizasse o retorno. O governo municipal também passou o recado, através do secretário de Planejamento, de que as galerias também já estão sendo viabilizadas, né, para que a coisa aconteça. Sem ela também não teria condições, que é um segundo item ali principal, para que desse condições dessa segunda via, né, que é a segunda opção. E por final, infelizmente, na semana passada, a pedreira ela teve um problema no documento que não foi atualizado, mas que o Fundema daqui, através do Leandro, presidente da Fundema, protocolou no DMPM em Florianópolis ontem e que provavelmente vai liberar de 10 a 15 dias. Então, o que é a informação que eles nos passaram? Que de 10 a 15 dias, liberando a pedreira, inicia a abertura da rua lá das Pedras Brancas. É uma resposta boa que vamos ter. Então agora dependemos realmente da liberação da pedreira, por final. O restante já está solucionado. Tá joia? Então, senhor presidente, uma boa noite a todos. Quero mais uma vez agradecer a todos os professores e reforçar o convite também a vocês, que a nossa sessão é sempre das 18h30, e que vocês também se façam presente aqui para ver os trabalhos do Legislativo, e isso a gente se sente valorizado também. E muito obrigado, uma boa noite a todos. Quero novamente saudar a todos, para mim não ser repetitivo e para dar prosseguimento na sessão, falar com as demais professoras
Já entrei em contato aqui com o prefeito. Ele, semana que vem, segunda ou terça-feira, já vai ser agendado, no mais tardar, essa reunião. Quero dizer que a Câmara de Vereadores está com vocês. Já ganhamos uma pré-briga, né, com a educação, graças a Deus. A questão que foi que iam colocar no lugar do professor, ia colocar um auxiliar, então já fomos, nesse caso, vitoriosos. E esperamos também que nós seja nessa outra situação. Mas todos aqui estão a favor de vocês. Por isso até convocamos essa reunião. Chamamos também o presidente do sindicato para esclarecer mais nós, vereadores, para que nós possamos realmente saber pelo aquilo que nós estaremos brigando ao lado dos professores. Então, segunda-feira, amanhã mesmo, eu já comunico vocês o dia certo que vai ter essa reunião. Concluída a palavra livre e atendimento ao disposto no artigo 166 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores, dou conhecimento ao plenário que consta as seguintes matérias para a deliberação. Senhor presidente, temos indicações. Indicação número 59, 2018, pelo vereador Marcial Berlim. Apresenta indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal para que determine, junto à Secretaria de Obras e Serviços Públicos, seja efetuada a instalação de tubos na rua Manuel Jacinto de Jesus, a rua H, precisamente no trecho de sua travessia com a rua Ambrósio Michioretto, de modo a ligar os dois trechos tubulados, ou seja, a tubulação do trecho pavimentado com o trecho não pavimentado, ao lado do morro. Essa melhoria estará evitando a situação atual de despejo de esgoto a céu aberto sobre a rua Ambrósio Michioretto, ocasionando mau cheiro e riscos de contaminação à saúde dos moradores. Indicação e discussão. Discussão encerrada. Indicação número 58 de 2018, proponente Marcial Berlim. Apresenta indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal para que determine, junto à Coordenadoria Municipal de Iluminação Pública, executar a rede de iluminação pública na rua Leonel Manuel Devis, bairro Medeiros, com a instalação de 6 luminárias nos postes já existentes. Indicação e discussão. Discussão encerrada. Indicação número 68 de 2018, do vereador Maurício Simas. Apresenta a indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal para que determine, junto à Coordenadoria Municipal de Trânsito, executar a repintura de faixas e lombadas ao longo da Avenida Itajuba, tendo em vista que as mesmas se apresentam excessivamente desgastadas, prejudicando a sua visualização. Indicação e discussão. Discussão encerrada. Indicação número 67 de 2018, do vereador Maurício. Apresenta a indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal para que determine, junto ao setor competente, a instalação de um toldo na Escola Municipal Manuel Antônio de Freitas, bairro Itajuba, entre a escola e a secretaria, para a necessária proteção aos alunos, professores e pais na utilização desse acesso. Indicação e discussão. Ali é complicado, né? A professora Rafaela está aí. No caso de dia de chuva, até para os professores ir para a sala, né? Sair da secretaria. Mas vamos ver. Mas vai sair. Espera, né? Discussão encerrada. Indicação número 66 de 2018, do vereador Maurício Simas. Apresenta a indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal para que determine, junto ao setor competente, seja desenvolvido estudo visando a redução de 50% da taxa de IPTU exclusivamente para os imóveis edificados, atingidos pelas cheias no ano 2018, como forma de amenizar os prejuízos aos seus proprietários. Indicação e discussão. Senhores, eu acho nada mais justo, enquanto não é resolvida essa situação, né? De alagamento, enchente. Tem certos lugares que dá para resolver. Talvez uma limpeza de uma vala, um dreno, alguma coisa, resolve, né? E como o vereador Marcelo e o nosso colega aí falou, é triste de lá comprar os móveis tudo para dentro de casa, aquele guarda-roupa, fazer em 10 vezes e vir a chuva e acabar com tudo, né? Aquela enchente, né? Eu acho nada mais justo. Vereador, parabéns pela indicação. Nós temos aproximadamente 16 milhões de arrecadação de IPTU, é o máximo que poderíamos arrecadar. E esse ano tivemos quase 9 milhões de inadimplência. Imagina se a gente der desconto de 50% para quem tem casa alagada, a gente vai ficar com só 4 milhões de IPTU. Mas pelo menos força um pouco. Mas, brincando apenas, né, boa indicação. De fato, nada mais justo, como o vereador falou,
que seja recompensado, e na verdade o efeito é o contrário, que a prefeitura se obrigue a fazer. Não que a pessoa seja beneficiada com um desconto porque perdeu, mas que a prefeitura se obrigue a fazer a drenagem para que ele não venha a perder no futuro. Mas parabéns pela tua indicação. Parabéns, vereador Maurício. É isso. Até vamos colocar aqui um ponto, né? O desconto do IPTU é simbólico, mas é uma forma de punir, né, às vezes, a falta de ação do governo municipal. Porque não é, às vezes, um imposto lá de R$600 anual, se der 50% é R$300, mas é uma forma de punir, né, e que o município, que o executivo, a Secretaria de Obras, a Secretaria de Planejamento, possa, sim, desenvolver os trabalhos a não acontecer isso. Mas estou contigo, meu amigo. É isso aí. Vereador Maurício, aparentemente parece ser boa a proposta, mas eu vejo essa proposta como extremamente complexa, uma vez que nós estamos invadindo uma competência, uma área de extrema complexidade, uma vez que vai haver renúncia de receita, vai haver uma hipótese de isenção, né, de ressarcimento, não é desta forma. Legalmente, o IPTU, como qualquer outro tributo, ele tem que passar por um processo de averiguação profunda e entra como ressarcimento, compensação por um dano, né? Então, acontece um sinistro, esse sinistro pode ser um automóvel, ser alvejado sobre um buraco profundo na avenida ou na rua, onde ele está circulando, merece também um ressarcimento. Houve um sinistro de uma enchente, há um ressarcimento, há uma compensação para este dano, uma vez que vai ser frequente, né? Então, a ideia aparentemente parece ser boa, é válida, só que é muito complexo. Juridicamente falando e na questão tributária, essa competência de você querer ressarcir o contribuinte que foi lesado com um dano devido a um sinistro da natureza, uma enchente, uma catástrofe, um deslize de uma barragem, porque é uma área bem extensa, não trata-se somente de um alagamento. Então, por exemplo, quando se fala da Vila Nova, nós estamos falando de algo conhecido pela Defesa Civil. Quando se fala de áreas alagadiças ou alagadas no município, nós estamos falando de conhecimento da Defesa Civil. Aquela barragem feita ali pela empresa Roma Laje provocou todo esse alagamento na Vila Nova e é fácil resolver. Basta abrir a barragem, colocar uma tubulação de 1,5 m ou 2 metros, que vai a água circular normalmente. E ir para o lado de baixo, em vez de uma tubulação de 80, colocar 2 tubulações de 80 ou 2 tubulações de 1 metro. E em todas as localidades onde tem alagamentos, aqui no centro e outros locais, realmente tem que ser solucionado o problema e não compensar paliativamente o contribuinte por um dano causado, uma vez que a sociedade ela precisa esse investimento do tributo naquilo que é essencial, a solução do seu problema, não o ressarcimento paliativo, temporário de um dano causado. Então, esse é o meu ponto de vista. Sim, só um minutinho aqui. Opa. Tá. Eu acho que foi colocado de uma forma até, digamos assim, para que a prefeitura tome uma consciência. Mas o melhor de tudo é assim, ó, a prefeitura está cheia de técnicos. Esses técnicos, durante esses anos, 2 anos aqui de vereador, foram alertados que deveriam de ter sido feitas obras e que não eram obras volumosamente caras para o município. Se fizer um levantamento do estrago que deu numa casa só, um colchão só já custa mais do que R$350. Um fogão, guarda-roupa, tapete, roupas, a pintura da casa e aqueles que tiveram carro que estragou e etc. e companhia. Então, o ideal é que seja devolvido a esse proprietário todo o dano gasto, né? E chamar para a responsabilidade aqueles que recebem do município um salário alto e que se dizem conhecedores e competentes e não fazem o que tem que ser feito. Então, o gestor público tem que ser responsabilizado. Se ele é conhecedor do assunto, sabe o que tem que ser feito, não faz, tem que pagar por isso.
É que nem um profissional médico. Formou médico, mas ele não é cirurgião plástico. Ele não está qualificado para isso. Ele vai lá e faz uma cirurgia plástica porque ele acha que ele tem que fazer, porque ele vai ganhar mais dinheiro. Mas ele não tem aquela qualificação. Ele vai responder pelo dano causado e que vocês mesmos têm visto nas emissoras de televisão do nosso país. Assim como eu sou médico do trabalho e tem um monte de profissionais que fazem medicina do trabalho e não tem o RQE. Tem que ter lá, RQE, Registro de Qualificação de Especialista. Não tem, porque se tem, põe no carimbo. Para ter, tem que fazer curso. Aí discute com o cara que é doutor no assunto. Entendeu? Tem colega que vem discutir comigo. Ele nunca entrou dentro de uma sala de aula, não ficou 2 anos fazendo o curso, não se qualificou para aquilo. Assim acontece no nosso município. Está cheio de gente incompetente, sem qualificação, e deveria responder na justiça pelo dano causado. Obrigado. Discussão encerrada. Indicação número 45/2018, do vereador Tiago Pinheiro. Apresenta indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal para que determine junto ao setor competente desenvolver estudo visando a instalação de bueiros inteligentes como forma de prevenção às enchentes e alagamentos, bem como outros desastres naturais relacionados ao entupimento das galerias de águas fluviais. A ação consiste na instalação de caixas coletoras visando a retenção de material sólido, sem obstrução da passagem de água nos bueiros e boca de lobo. Vereadores, rapidamente, apenas explicando a lógica do bueiro inteligente, e, inclusive muitas pessoas estão compartilhando nas redes sociais, alguns municípios já estão providenciando a instalação, e inclusive em Blumenau um comerciante, ele fez o próprio bueiro inteligente, que na verdade o conceito completo dele é uma caixa coletora que vai embaixo da boca de lobo, e ela não deixa que o resíduo sólido passe para dentro do tubo. Então, se tem uma caixa de papelão, uma folha seca, algum tipo de latinha ou lixo, ele não vai entrar dentro da tubulação e não vai, logicamente, obstruir a tubulação. Então, é uma caixa simples que fica acoplada antes da tubulação e vai recolhendo todo esse detrito. A lógica do bueiro inteligente, como eu até estava falando ali com o vereador Marcelo, é porque o sistema completo ele também contém um sensor que emite um sinal a algum computador, alguma central, que alerta quando a grade está cheia. Então, a partir do momento que aquela grade está cheia de lixo, ela emite um sinal para a Secretaria de Obras e o responsável vai até aquela boca de lobo específico e faz a limpeza daquela boca de lobo. E isso acaba gerando uma diminuição considerável no custo de manutenção, porque não precisa ficar verificando todas as bocas de lobo diariamente, porque já sabe qual está cheia e qual está vazia. A instalação completa desse sistema lá requer um estudo, requer uma pesquisa de preço, requer um estudo de viabilidade, porém, ela pode servir perfeitamente para ser implementada nas pavimentações comunitárias, onde o ônus da instalação fica ao contribuinte, fica ao morador que vai fazer a adesão. Então, o município já vai ter esse benefício instalado, tendo a participação da comunidade no custeio da instalação. E, obviamente, como nós já cobramos, o vereador Tainha até fez aqui um comentário muito pertinente, se não tem tubulação, por que adianta ter bueiro inteligente? Então, de fato, é um planejamento a longo prazo, mas passo a passo as coisas têm que acontecer. Faz a drenagem, revisa a tubulação e depois coloca essa grade coletora para que possamos sonhar com uma cidade melhor no nosso futuro. Vereador Tiago, o ex-vereador e ex-secretário da obra, o ex-vereador Tinho e secretário de obra, ele usava uma expressão, que eu me recordo da expressão que ele usava. A parte subterrânea de Barra Velha está condenada, extremamente condenada. Então, excelente ideia do bueiro Boca de Lobo inteligente. Havia já uma apresentação de um projeto anos atrás, de um bueiro inteligente também, que ele não soltava mau cheiro. Ele era semelhante a um ralo, né, era sonfonado ali, tinha um dispositivo que armazenava a água ali dentro, cada vez que chovia a água ia embora e não passava ali, então, cheiro, era um negócio bacana, mas essa tua ideia realmente é boa, mas a Barra Velha hoje ela precisa de, no mínimo,
25 a 30 milhões de investimentos só na parte subterrânea, né? Na parte de esgoto pluvial. Infelizmente, com o crescimento da cidade, a expansão dos aterros, a falta de planejamento, a falta de consciência da população de jogar sujeira na rua, de jogar sofá no ralo, de jogar tranqueira na estrada, e a falta de consciência do ser humano, né, vai fazer com que o nosso município fique ainda mais condenado nessa questão da investimento, que o governo anterior, que eu participei, investia muito nessa causa da tubulação. Todas as ruas comunitárias era colocado tubo de 60 pelo meio, fora os dois lados que tinha tubulação de 40. Mas é um investimento que só quem tem visão futurística é que vai investir, porque não aparece, está na parte de baixo. Só aparece para a localidade, para a comunidade que sofre o dano causado pela enchente, pelo alagamento. Parabéns pela tua indicação. Discussão encerrada. Indicação número 64, 2018, do vereador Juliano Bernardes. Apresenta a indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal para que determine junto aos setores competentes sejam adotadas as seguintes providências no entorno da Escola Estadual Senador Luiz Henrique da Silveira, bairro Itajuba, visando proporcionar aos alunos e professores do referido educandário melhores condições de segurança e acessibilidade. Primeiro, executar a pavimentação das ruas em seu entorno. Segundo, dotar o local de iluminação pública, instalando luminárias nos postes já existentes. Terceiro, construir um abrigo duplo no ponto de ônibus localizado em frente ao educandário, para a necessária proteção aos alunos. Indicação e discussão. Discussão encerrada. Eu até gostaria que já encerrou a discussão, mas eu queria complementar aqui, né, professor Juliano. Tivemos por várias vezes lá nessa escola, onde ela é modelo, onde temos condições de atender lá 1.500 alunos, até 2.000 alunos, sistema integral e tudo. Só precisa ser usado aquilo. Mas, quando dependeu por parte do governo municipal, faltou infraestrutura, faltou iluminação, faltou calçamento. Então, isso está sendo cobrado, né, Juliano? O próprio professor Juliano tem cobrado, como os demais vereadores aqui, o calçamento daquelas ruas, do centro de Itajuba. Está no centro de Itajuba. É uma avenida aos fundos, na frente uma rua onde os ônibus a todo momento estão lá deixando e pegando os alunos, e não tem nenhum local para que eles fiquem ali em dias de chuva. Parabéns, vereador Juliano, pela formalização aqui do pedido. Na situação não tem abrigo, não tem nada. Na época o vereador Nando fez essa indicação já, né, vereador? Até na verdade nós precisamos, você vê na cidade inteira, onde os alunos do ensino municipal, da educação municipal, eles estão sempre no tempo. Não temos ponto de ônibus específico, onde os alunos esperam ou aguardam. Né? É a mãe lá esperando com guarda-chuva, um guarda-sol, no dia de sol, para poder proteger os alunos. Eu acho que a própria Secretaria de Educação, que tem os recursos disponíveis, poderia até elaborar, ou até mesmo nós, vereadores, elaborar uma forma de fazer em forma de patrocínio de empresas que queiram fazer a publicidade e que tenhamos ali aqueles locais cobertos, como tem em quantas cidades aqui aos redores, presidente, né, que tem o patrocínio, já que o município está com orçamento deficitário, né, então que podemos até implantar de forma de lei para que autorize essa publicidade, doutor Jorge, e a gente possa ter esses pontos de ônibus onde os alunos, né, vão estar lá protegidos, do sol e chuva. Só uma colocação. Eu também já fiz esse pedido, essa indicação, já o ano passado, antes da escola ser, e na época eu tinha sugerido que fizesse uma adoção, né?
Então, por exemplo, material de construção pode adotar um ponto de ônibus na localidade que ele está. Então, panificadora, supermercado, alguma coisa assim, já que o município não tem, isso já foi comentado por mim mesmo umas 2 ou 3 vezes, mas não, eu vou ser sincero e honesto, não há interesse do Poder Executivo. O problema é esse. A falta de interesse dentro do município de Barra Velha é muito grande. O Poder Executivo não está nem aí. Então não adianta, porque nós não podemos passar por cima deles. Né? Ele não está aí para a educação, não está aí para a saúde, não está aí para nada. Ele quer fazer o que ele quer, como quer, na hora que quer. Né? Ele não tem atendido às reivindicações dessa casa, nenhuma mesmo. Discussão encerrada. Indicação número 65, 2018, do vereador Maurício Simas. Apresenta a indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal para que determine junto ao setor competente sejam construídos abrigos em pontos de ônibus do bairro Itajuba para atendimento às necessidades da população, conforme especificado a seguir. Primeiro, 2 abrigos em pontos já existentes ao longo da Avenida Simas, um abrigo em ponto escolar já existente na Rua Leopoldo Guns, um abrigo em ponto já existente na Rua Cirino Cabral, precisamente de frente ao Bar do Nelson. Indicação e discussão. Senhores, eu passo lá na Avenida Simas, eu presencio sempre aquela piazada lá, aquelas crianças, quando não é sol, é chuva. E lá nós temos uma poeira também da Avenida Simas. Né? É triste. Acho que Discussão encerrada. vamos correr atrás. Né? Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 6 de dezembro, na Câmara Municipal de Vereadores. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão.